A noite de São Bartolomeu Médium, o era Krijanouskaya. Sinopse. Não obstante as festividades do casamento do príncipe de Navarra com a irmã de Carlos IX, o grande palácio guarda consigo uma sala escura e triste. É o grande recinto em que a rainha-mãe congrega os amigos diletos. Catarina de Médicis está indecisa. Paris está repleta de protestantes para as núpcias reais. A repressão contra a Coligny deve expressar-se agora ou nunca. Temendo as hesitações do filho, a soberana oculta-lhe a reunião levada a efeito, em surdina. A corte deve decidir-se. Um espetáculo disciplinar em Paris é o único lance capaz de erguer a França à altura da Espanha, na defesa papal. As vitórias do Duque de Alba, a influência de Felipe lhe dão motivo às cochichadas conversações. Se os Países Baixos fossem definitivamente submetidos, o prestígio espanhol ofuscaria o mundo francês. E a atuação do almirante Herege, transformado em conselheiro único e sumamente respeitado pelo rei, fornece alimento às mais estranhas sugestões do delito coletivo que apenas esboçado. E a reunião passou, até que o rei, frágil e doente, foi convocado pela energia materna ao anoitecer de 2 dias depois. Carlos treme resoluto. O coração real está dividido entre o amor da progenitora e as atenções do favorito. O soberano enfermiço reage e chora. Trecho do livro Espinho da Insatisfação de Newton Boechat, Pags 33-47. Editora Febe Boanon Livraria Espírita. Abre parênteses. Se a Revolução Francesa, em 1789, não pôde evitar excessos e exageros, dada a sua estruturação de massa, com fatores heterogêneos e psicologicamente múltiplos, a existência de continuadas injustiças sobre a coletividade, alimentando a revolta incontrolável, por outro lado, objetivou levantar a bandeira da liberdade, igualdade, fraternidade. Evidentemente, a caudal política desembocou na aristocracia napoleônica, todavia, os frutos da revolução ficaram substancializando a vida, e melhorando, paulatinamente, em toda parte, o comportamento das nações, tendendo-as, mais ou menos tempo, ao direito. A noite de São Bartolomeu, não, foi movimento baixo, estúpido, cego, fanático, imediatista, em que, em nome de Deus e à sombra dele, se cometeram as mais inomináveis barbaridades, desencadeando causas que se prolongaram em séculos de provações para espíritos que, na calada da noite, jogaram com o destino de milhares de protestantes huguenotes, aprisionando-os, primeiramente, numa cilada, usando como isca de atração o casamento de Henrique de Navarra, protestante, com Margarida de Valois, católica, filha de Catarina de Médicis, a rainha-mãe, que determinava energicamente sobre seu filho, o frágil Carlos IX. A corte francesa não se conformava com a hegemonia espanhola, que se plasmava cada vez mais, evidenciando-se no Vaticano, e promovendo-se por toda a Europa. De há muito, discreta coletividade de nobres e conselheiros de Catarina, e ela mesma, elaborava um plano sinistro para eliminar do solo francês o que chamavam a peste. Avolumou-se a corrente evangélica não somente em Paris, mas na França toda, alentada pela figura austera e firme do almirante Gaspar de Coligny, que era conselheiro e amigo de Carlos IX. Um pouco de história. Catarina de Médicis -1519 a 1589. A história acusa Catarina de toda espécie de complôs. A gente a vê velha, com seu rosto duro, apoiada na cadeira real de Carlos IX lhe dando conselhos de traição e de ódio. Mas há uma outra parte dela, alguns a acham uma mulher corajosa, cujo principal defeito foi ter sido mal educada, transportada à França ela se devotou à saúde do Estado e defendeu por todos os meios a seu alcance o trono a seus filhos. Tentemos compreendê-la. Ela nasceu em 13 de abril de 1519 em Florença, no Palácio da Via Larga, construído por Cosme, o Velho. Seu pai era Lourenço de Médicis, duque de Urbino, sua mãe Madalena de Latour d'Auvergne. Desde o início há algo apontando seu destino. Seus pais logo morrem. Após uma pequena viagem a Roma, onde 2 de seus tios Leão X e Clemente V são papas quase sucessivamente, ela volta a Florença onde está havendo uma insurreição popular.
Ela encontra asilo no convento das religiosas beneditinas das Murates. Dali ela pode ouvir o clamor do povo que saqueia as igrejas e quebra estátuas. Em 1529, enquanto uma armada de espanhóis e de mercenários alemães a soldo do Papa sitia a cidade, ela é tratada como uma garantia e arrancada de seu convento apesar do choro das religiosas que desejam protegê-la, e Catarina é aprisionada em um convento bem menor. Um exaltado propõe arrastá-la sobre as muralhas para assim expô-la aos choques inimigos. A cidade cede. Em 1539 Catarina é levada a Roma, confiada a Maria Salviati, viúva de João de Médicis, o antigo chefe dos bandos negros, e a duquesa de Camerino, damas respeitáveis para a época. É uma menina de 11 ou 12 anos e Bronzino Nula descreve: cabelos pretos, a fronte arqueada, os olhos redondos à flor da pele, herança dos Médicis, sobrancelhas fortemente arqueadas, o nariz um pouco grosso. O conjunto está longe de ser bonito, mas ela tem graça e distinção. De caráter é amável, insinuante, sabe se fazer apreciar. No Murates as freiras a amam ternamente. Em Roma ela agrada ao pessoal do Papa e os embaixadores estrangeiros a acham muito gentil. A Itália que ela vai logo deixar a marca bem. O Príncipe de Maquiavel foi dedicado a seu pai. O livro trata de política e de governo, ensina aos príncipes italianos os meios de conservarem e firmarem seu poder no interesse da Itália. Foi escrito em 1513. É possível que ela o tenha lido mais de uma vez. Em Florença sua inteligência precoce deve se abrir bem às intrigas e compreender bem as coisas. Em Roma ela está bem no centro da diplomacia mais tortuosa e a mais sutil, como sempre. Ela tem por professor seu tio, o Papa Clemente VI. Então ela aprende a dissimular, se concentrar em si mesma. Mas a civilização romana papal e a arte da Renascença lhe inspiram uma preocupação de vida refinada e de um sentido de beleza que ela nunca perderá. É assim que ela mantém um ar de dignidade, uma correção de conduta que será conservada durante toda sua carreira de esposa e mesmo de viúva. Muitos anos mais tarde, quando a injuriam com escritos nos muros do Louvre, Catarina pode dizer: graças a Deus é a coisa do mundo da qual eu sou a mais limpa e o agradeço a Deus. Na questão de seu casamento, se ela fosse livre se teria casado com seu primo Hipólito de Médicis, filho natural de Juliano de Médicis. Mas o Papa tinha outras intenções, para ela seria melhor um casamento político. Houve muitos pretendentes. Apenas como curiosidade, o rei da Escócia, futuro pai de Maria Stuart, também estava nessa lista, e finalmente a escolha recaiu sobre o Delfim da França, o futuro Henrique II, que na ocasião usava o título de Henrique d'Orléans, segundo filho de Francisco, e, em 23 de outubro de 1533, Catarina chegou a Marsella. Ela tinha 14 anos. O rei da França e seu noivo a esperavam. Apresentações solenes e, alguns dias mais tarde, foi celebrado o casamento. Segundo os muitos relatos da época, há a descrição da cerimônia, do cortejo de cardeais, dos pajens, das damas de honra, da magnificência das roupas. Logicamente a mocinha era o centro de todos os olhares. Ela vestia uma roupa de brocado e um corpinho de veludo violeta guarnecido de arminho. Seus cabelos estavam tão carregados de pedrarias que disse dela um contemporâneo: ela vale um reino. Pode haver exagero, mas as pedras de seu enxoval eram belíssimas. Quando as festas terminaram, o dote foi contado no Tesouro Geral da França e houve quem fizesse trejeito de quem não gostou. Da Itália brilhante e refinada para a França, país de soldadesca dura, a diferença era grande. Esses tempos nos deixaram grandes belezas, mas isso era a exceção. A maioria da população era impenetrada. A vida dos senhores, assim como a vida dos burgueses, era rude. Também rudes eram seus modos de falar e suas maneiras. As penalidades eram terríveis. O ladrão era enforcado, o herético era queimado e o moideiro falso era mergulhado em líquido fervente. O espetáculo do suplício era muito procurado pela corte e a boa sociedade. Não havia respeito pela personalidade humana. Um tal Tavannes escreveu suas memórias dizendo que, se murmurando Padres Nossos se enforcava, matava-se a tiros, se esquartejava, se queimava a cidade, ponha-se fogo por todo o redor, um quarto de légua.
Mas havia um lugar onde havia boas maneiras e boa linguagem, era a corte. Lá se agrupavam os funcionários do Estado e os convidados de casa, oficiais, gentilhomens, damas de honra, abades de todas as convicções, sem contar a massa de parasitas, literatos, inventores, pedinchões, etc., etc., todo um mundo de gente vivendo da generosidade do rei. Cada soberano constituía seus convidados segundo seu gosto ao luxo ou à sociabilidade. Uma alegria franca e de bom quilate, alegria de gente cumulada de bens levando uma existência perfeita, sem receios do amanhã e cuja festança nada tinha de monótona, pois a corte peregrinava de castelo em castelo, acampava às vezes sob tendas, sempre enfeitada, e até mesmo luxuosa. Sem dúvida havia pessoas que se ocupavam de coisas sérias, mas a maioria, não. As conversações começavam desde as últimas horas da manhã até tarde da noite. À tarde um príncipe cantava canções napolitanas as quais as damas adoravam. A galanteria era a ocupação constante. Alguém desse tempo comentou: o mal é que na França as mulheres se metem em tudo, o rei lhes devia fechar a boca, é daí que saem os mexericos, as calúnias. E Tavannes, citado acima. Nesta corte, portanto, as mulheres fazem tudo, mesmo os generais e os capitães. A chegada de Catarina, menina de 14 anos, passou quase despercebida. Mesmo quando da morte do filho mais velho da casa real, ela se tornando a senhora Delfina, seu papel foi dos mais apagados. Duas mulheres, as amantes do velho rei e do futuro rei, influenciavam muito os mandatários, a duquesa d'Étampes e Diana de Poitiers. Esta Diana teve dos contemporâneos uma admiração sem limites, fizeram dela o tipo de beleza perfeita. Seus retratos nos dão uma outra impressão. É uma mulher vigorosa, de carnação rica, de traços mediocremente regulares, com um ar de beleza saudável. Viúva do senhor de Saint-Vallier, casada em 1515, levava todos os dias flores ao túmulo do falecido Luís de Brezé. Mas tanto se empenhou em conquistar Henrique, que o conseguiu, apesar de ser 18 anos mais velha que ele. Em 1536 o laço entre eles estava bem estabelecido. Para Catarina a luta era impossível. Ela pedia apenas ao esposo um pouco de amizade e se esforçava em criar simpatias entre as pessoas que cercavam o rei. Ela conseguiu com Margarida d'Angoulême, irmã de Francisco e, duquesa d'Étampes, e muitos outros personagens de posição. Mas com relação a Diana ela teve de recalcar seus sentimentos. Se Catarina teve uma ferida secreta, nunca demonstrou, entretanto manteve com essa dama relações muito corteses, Diana tinha por ela uma proteção um pouco altaneira. Úteis precauções. Catarina andava entre os partidos, desarmava inimizades e assegurava os devotamentos. Ligou-se ao rei, cercou-o de lisonjas, montou a cavalo para lhe dar prazer e seguiu intrepidamente as caças até o final, rude e sem piedade ao animal. Com estes pequenos engenhos ela ganhou as boas graças dele, de futuro, teve ocasião de apreciar o quanto isto lhe foi útil. Durante 10 anos não teve filhos. Questão seríssima. O esposo a podia repudiar. Ela foi ao Francisco e, emocionada, chorando, lhe pedindo proteção. Ele, um homem que tão bem soube governar a França, lhe respondeu: minha filha, se Deus quis você como minha nora, eu não quero que isto seja de outra forma, talvez Deus queira se render aos seus e aos nossos desejos. As crianças foram numerosas, 7 chegaram adultos. Logicamente sua posição foi fortificada. Os anos se passaram e ela se tornou rainha. Uma manhã do desastre da Revolução de São Quentin ela foi encarregada da regência provisória do reino e revelou recursos políticos e uma energia que não se supunha ela tivesse. Mesmo com isso ela continuou permitindo o mando da Poitiers. Seu filho Francisco, mais tarde se casa com a futura rainha da Escócia, seu Carlos foi o rei cujos feitos, alguns, aparecem nesta história. Henrique foi rei da Polônia e depois, como Henrique III foi rei da França por 15 anos. Elizabeth se casou com o rei da Espanha. Seu bandinho, como eram chamados, cresceu sob suas atenções maternais. Ela acha que suas crianças pertencem à França. Ela tem afeto pelo marido e às vezes, em suas cartas, deixa perceber uma mágoa.
Talvez sinta que sua posição é falsa e humilhante. Ela escreve à duquesa de Guise: se a senhora vir o rei, apresente-lhe minhas muito humildes recomendações, gostaria de ser Margarida para poder vê-lo. Penso que a senhora tem ainda muito tempo para estar com seu marido, praz a Deus eu pudesse estar com o meu. Mas, coisa estranha. Junto a este marido, meninão musculoso, egoísta e limitado, incapaz de uma decisão, destinado a ser dominado, ela tem uma inexplicável timidez, procura ficar em seu favor, sem querer disputá-lo a quem quer que seja. Um prodígio de recalque e de dissimulação numa mulher autoritária de natureza, ávida de mando. E isto dura 23 anos. Em 30 de junho de 1559 um acidente trágico interrompe bruscamente as festas que a corte e a cidade davam em honra do casamento de Elizabeth de Valois. Henrique II, num passe de armas, foi ferido por uma lança do conde de Montgomery, um dos capitães de sua guarda. A ferida se envenenou e em 10 de julho o rei morreu. Catarina cuidou dele convenientemente, vestiu luto, ficou um dia inteiro pasmada diante do leito de morte e respondeu com voz extremamente fraca quando o embaixador veneziano veio lhe apresentar condolências. Depois ela cumpriu um ato de autoridade que devia lhe ter tirado um peso do coração, caçou Diana de Poitiers da corte. A favorita tinha 50 anos. Outros atos vão chegar à natureza há longo tempo reprimida de agir livremente? Não. O seu filho mais velho tem 15 anos, é maior, ama e respeita sua mãe. Casado, este Francisco e por 14 meses se torna rei, é quando então ele tem uma infecção de ouvido e, apesar de Ambrósio Pari querer operá-lo, Catarina não permite e o rapazinho morre. Sua esposa, Maria Stuart vai para a Escócia. O povo diz ser esta morte uma fadiga de caça ou um resfriado pego diante da queima de um huguenote. O novo rei tem apenas 10 anos, é o nosso Carlos IX. Chegou a hora de Catarina, pois um príncipe de sangue real que tem idade para ser rei, Antônio de Bourbon, está incapaz de sustentar seus direitos, os Guise estão desacreditados para tal cargo e ela se torna regente, senhora do estado. Então ela estava com 41 anos. Estava engordando, mas permanecia ativa, boa cavalgadora. Tinha desenvolvido conhecimentos, falava 2 ou 3 línguas, possuía algumas noções de ciência, e, sobretudo, ela tinha estudado os homens. Mas Catarina ainda estava sob as doutrinas políticas de Clemente Ville e dos que o rodeavam. Ela possuía, como no passado, o dom de bajular, de se insinuar, espionando amigos e adversários, fazendo complô contra os fortes aqueles que se temia atacar de frente, todos meios legítimos quando se tratava do Estado. Era a maior mentirosa da França. Brantôme, o memorialista, escreveu sobre isso: quando ela chama alguém de meu amigo, ou ela acha que ele é bobo, ou ela está com raiva. E a gente percebe que esta rainha, que, em circunstâncias ordinárias, com conselheiros de médio talento teria podido verdadeiramente salvaguardar os interesses do reino, se achou em presença de uma crise terrível, onde suas habilidades se revelaram impotentes, onde suas práticas se tornaram crimes. É o quanto sobre ela interessa nossa história. Isto foi calcado em perfis de rainhas de Edmond Rossier, professor de História na Universidade de Lausanne. Alguns personagens importantes da França: Francisco I, 1494-1547, foi o pai de Henrique II, portanto, sogro de Catarina de Médicis. Reinou de 1515 a 1547. Era chamado o pai das letras, pois trouxe ao país muitos artistas e artesãos, com isso, elevando de muito o nível intelectual e artístico da França. Leonardo da Vinci morreu em seus braços. Margarida de Angoulême, 1492-1549, irmã e muito amiga de Francisco I, escreveu o Heptameron. Foi morar em Berne, no castelo de Nerac, por ter se casado, em segundas núpcias, com o rei de Navarra, em 1527, Henrique d'Albret. Teve educação brilhante, era muito inteligente e bondosa, e propensa a aceitar as ideias reformistas protestantes.
Joana d'Albret, 1528-1572, filha de Margarida d'Angoulême, portanto sobrinha do rei Francisco, e casou-se com Antônio de Bourbon, duque de Vendôme. Analisando sua linhagem, imagina-se o escândalo suscitado com seu assassinato, com luvas envenenadas. Henrique IV, 1553-1610, filho de Joana d'Albret, portanto sobrinho neto de Francisco, e era rei de Navarra, 1572, quando se casou com Margarida de Valois, cujo casamento é citado aqui. Em 1589 se tornou o rei da França, com a morte de Henrique I. Após ter anulado seu casamento com Margot, casa-se com Maria de Médicis e tem toda uma descendência real. Henrique II, 1519-1559, filho de Francisco e, em 1547, com a morte de seu irmão, um filho de Francisco, sobe ao trono da França, até 1559. Casou-se em 1533 com Catarina de Médicis, com a qual teve 10 filhos. Sua morte foi prevista por Nostradamus. Francisco I, 1544-1560, primeiro filho de Catarina de Médicis. Casou-se com Maria Stuart da Escócia, mas não deixou descendência. Reinou de 1559 a 1560. Elizabeth, 1545-1568, filha de Catarina. Em 1559 casou-se com Felipe I da Espanha, foi em sua festa de casamento que seu pai, Henrique II, se feriu, vindo a falecer. Cláudia, 1547-1575, filha de Catarina. Casou-se com Carlos II, duque de Lorena. Carlos IX, 1550-1574, subiu ao trono com 10 anos, então sob a regência de sua mãe, Catarina de Médicis. Casou-se com Elizabeth da Áustria, filha do imperador Maximiliano I, em 1570, e teve uma filha, de nome Maria Elizabeth, que logo morreu, 1572-1578. A história cita um filho bastardo com sua amante. Reinou de 1560 a 1574. Henrique II, 1551-1589, o filho predileto de Catarina. Aparece no livro sob o título de Duque e d'Anjou até se tornar rei, 1574, com a morte de seu irmão, Carlos IX. Reinou até 1589. Casou-se, em 1575, com Louise de Lorraine. Não teve herdeiros. Margarida de Valois, 1553-1615, também chamada Margot, casou-se com Henrique de Navarra, Henrique IV, em 1572, casamento este descrito no livro. Escreveu memórias. Francisco, 1554-1585, último filho de Catarina, tinha ciúmes da preferência de sua mãe por Henrique II. Teve os títulos de Duque d'Alençon e, posteriormente, Duque d'Anjou. O início das lutas religiosas Henrique de Navarra é também chamado de Béarnais, o Béarnais. Sua avó, Margarida d'Angoulême, era uma mulher superior, jovial. Escreveu um livro que teve muito sucesso na época, Heptameron, contos no estilo de Boccaccio, deleitando milhões de leitores até os dias atuais. Gentil, ardorosa, culta, ela exerceu uma benéfica influência em seu irmão, Francisco, mas se casou com o rei de Navarra e trocou o esplendor da corte e a companhia de seu dinâmico irmão pela longínqua cidade de Béarn, distante do grande mundo e próxima dos Pirineus, cercada de lobos e bandidos. Ali nasceu seu neto. Seu castelo de Nerac se tornou, naquele tempo, o refúgio daqueles que a Sorbonne ameaçava. A Sorbonne, fundada por Roberto de Sorbonne em 1257, tornou-se o local das deliberações gerais da Faculdade de Teologia, que começou a ser conhecida desde então com o nome de Sorbonne. Atingiu um grande poder. Frequentemente era consultada para arbitrar contendas e cada vez mais se intrometia em disputas onde não era chamada. Considerou-se sua biblioteca como a oitava maravilha e seus métodos de ensino e oráculos como inigualáveis.
Seus veredictos não eram legais, mas qual juiz se atreveria a repudiá-los? Até 1520, por exemplo, o caso Lutero constituía uma questiúncula eclesiástica. Coube à Sorbonne denunciá-lo como herético, falso profeta e anticristo. Admitindo que o estudo dos clássicos despertava heresia, a Sorbonne baniu de seu rígido ambiente o ensino do grego. O indivíduo que procurasse aprender o hebreu e ler a Bíblia no original, se expunha a morrer queimado. Sob ponto de vista ortodoxo, só os padres regulares podiam analisar os escritos antigos e as novas contribuições da civilização. No período de Francisco I, a Sorbonne conseguiu sobreviver. Só que ele, o rei, resolveu fundar o Colégio de França, onde se ensinava livremente o grego, o hebreu e as ciências filosóficas, médicas e matemáticas. Este rei tinha tendências protestantes. Mas, voltemos a Margarida, sua irmã mais velha. Ela não se confessava publicamente protestante, como agradava ao rei a maneira elevada como ela encarava a vida, era deixada a fazer o que bem quisesse. E ela abrigava a todos os que não tinham garantias na França, mesmo Calvino mereceu seu amparo. Em seus últimos escritos, Margarida pretendeu reconciliar a filosofia clássica com os ensinamentos do cristianismo. Mas o rei recuava passo a passo em direção à igreja. Primeiro convidava para sua corte pregadores de tendência luterana e depois, sem motivo, os afastava. Um deles, dos mais capazes expoentes de Lutero na França, pagou com o maior sacrifício os expedientes políticos do rei. Luís de Berquim era o principal favorito de Francisco e, no início, a Sorbonne o prendeu, acusando-o de herético, mas teve de soltá-lo devido à intervenção da corte. Quando o próprio rei se tornou prisioneiro de guerra em Madrid, pelo insucesso da Batalha de Pavia, Berquim foi encarcerado pela segunda vez. Só o regresso de Francisco o salvou de ser queimado vivo. Já na casa dos 50 anos, inofensivamente a Deus, os amigos tentaram convencer Berquim de aproveitar a oportunidade e fugir, mas não conseguiram. O pregador desafiou os síndicos da Sorbonne para um debate público e declarou que todos, não só os clérigos, deveriam ler a Bíblia. Esta atitude selou o seu destino. O rei, no declínio de sua estrela, ameaçado pela Espanha, que detinha seus filhos como reféns, cercado de vassalos ligados aos seus inimigos, não ousava impedir as perseguições papais. Abandonou seu protegido e Berquim foi queimado em 17 de abril de 1529. Desde essa ocasião o rei deixou de oferecer resistência. Jamais fora um homem de fortes convicções e capitulou sob as ameaças propaladas pela Sorbonne. Cartazes atacando ostensivamente os dogmas da igreja começaram a aparecer nas portas das igrejas, nas paredes das casas de Paris, Rouen, Meaux. A estátua milagrosa de Nossa Senhora tinha sido reduzida a pedaços que jaziam nas sarjetas. O povo se agitou. Com o agouro e a Sorbonne propagou que os infiéis desconhecidos frequentavam as cortes e que defendiam as novas ideias. Francisco, preocupado, correu a Paris para acalmar a população excitada e encontrou os atrevidos cartazes pregados não só nas paredes das igrejas, mas também no Louvre, bairro Real. As maquinações se forjaram lentamente, culminando com a morte, na fogueira, de 24 pessoas. Em 19 de janeiro de 1535 se comemoraram as execuções, onde o rei foi obrigado a, publicamente, se declarar católico. A Sorbonne tinha vencido, e a igreja passou a abusar. No seu primeiro ano de reinado, 1547, Henrique II reuniu uma corte especial para combater os luteranos que passaram a ser rudemente tratados. Muitos fugiram. Sob a regência de Francisco e, em todas as cidades, tinha havido adesão individual àquelas novas ideias. Agora os indivíduos se uniam. Para que seus decretos assumissem força legal, promoviam reuniões regulares de delegados. Em 1558 existiam aproximadamente, na França, cerca de 400.000 protestantes. Cronologia das guerras civis ou de religião, ora dando vitória aos protestantes, ora aos católicos, e, 1562-1563, paz de Amboise, quando foi assassinado Francisco de Guise.
I. 1567-1568, Paz de Longjumiao. I. 1568-1570, Paz de São Germano. IV. 1572-1573, Paz de La Rochelle. V. 1574-1576, Paz de Beaulieu. Vi. 1576-1577, terminada pelos éditos de Poitiers e Bergerac. Vi. 1588, Tratado de Fleix. Vi. 1586-1589, Assassinato de Henrique III. Dados recolhidos de Os Huguenotes, de Otto Zofstoy de France, editora Larousse. Índice I. Parte I. O Carneiro de Ouro 5 I. A Baronesa d'Army 21 I. Diana 29 IV. A Chegada de Maylor 37 V. Mais um Casamento 71 V. A Criança Abandonada 89 I. Parte I. Velhos Conhecidos 101 I. O Retorno do Convento 115 I. Um Crime Sem Remorso 135 IV. Noivado Precipitado 157 V. Livre Enfim 195 V. Senhor Montefelice 213 V. René, o Perfumista 237 V. O Atentado 253 X. Carta Comprometedora 267 X. A Morte do Almirante 273 X. A Despedida 293 I. Parte I. O Rapto 317 I. O Casamento 339 I. A Sedução de René 351 IV. Diana na Corte 375 V. A Feitiçaria 395 V. A Fuga 423 V. Prisioneiro Ansioso 449 V. A Vingança de Briande 481. 5 E. O Carneiro de Ouro. Em um dia nublado do mês de setembro de 1558, dois cavaleiros seguiam por um longo caminho. Vinham do sul da França e se dirigiam a Paris. Um deles, pelo visto um criado, conduzia o cavalo sobrecarregado. De estatura baixa e encorpado, rosto bronzeado, nariz adunco, olhos negros, lábios grossos e cabelos encaracolados, lembrava um cigano. A maliciosa expressão zombeteira a brilhar no seu olhar rápido não negava nem um pouco as qualidades desta raça. Alguns passos adiante do criado seguia seu senhor. Um rapaz alto e forte, de uns 20 anos de idade, seu rosto de traços perfeitos era emoldurado pelos espessos cabelos escuros encaracolados e pela barba curta da mesma cor. Os grandes olhos cinzentos irradiavam uma energia sombria. O nariz reto e as vivas narinas inquietas revelavam um temperamento agitado. A característica mais marcante de toda sua figura era sua boca e seus lábios finos que traziam uma expressão de orgulho gélido e de uma crueldade de ferro. 6 Ele vestia uma túnica e consigo carregava um punhal e uma espada, os quais ficavam nitidamente à vista. A poeira densa que cobria a sua capa e as roupas do criado indicavam como havia sido longo caminho. Há mais de uma hora serpenteavam pelo bosque espesso. Os ramos das árvores seculares formavam uma bobada tão fechada sobre as cabeças dos caminhantes que mal deixavam entrar opaca luz. A noite se aproximava e a escuridão dentro do bosque aumentava a cada minuto. De repente o cavaleiro que seguia à frente parou o cavalo e voltando-se para trás gritou em tom de impaciência: Ei, Henrique! Acho que para zombarem de você indicaram um caminho errado. Prosseguiremos de dia. Agora devemos tratar de encontrar o hotel antes que escureça. Lá poderemos nos refazer e movimentar nossos membros adormecidos. Derramo o sangue de Cristo e morro de fome, mas o fim desta floresta nunca chega. O criado, ao olhar para o espesso bosque e o caminho escuro, esporou o cavalo num instante e se colocou ao lado do seu senhor. Mais um pouco de paciência, Sr. Briand. Eu já superei um caminho difícil mais de uma vez. Veja lá. É a cruz de pedra da qual falou o dono da taberna onde nós almoçamos. No máximo dentro de 1h30 estaremos no Hotel Carneiro de Ouro. Falaram-me que a cozinha de lá é ótima. Expressão usada na época. N.R.
Só espero que os outros viajantes não tenham acabado com tudo, completou dando risada a Henrique. A noite de São Bartolomeu. Sete Briand, assim se chamava o rapaz, disse em tom cansado, então vamos lá. Torçamos para que o carneiro de ouro não traia nossas esperanças. Em todo caso temos que nos apressar para não ficarmos no meio da escuridão diabólica. Mantenha-se próximo a mim. Convencido de que as longas pistolas podiam ser facilmente sacadas do coldre, em caso de necessidade, ele esporou o cavalo e se pôs em marcha rápida. Como havia dito Henrique, não passou 1 hora e meia e eles chegaram a uma clareira no centro da qual se erguia uma casa cercada por um sólido tabique e dois. Aqui era bem claro e Briand pôde ver uma tabuleta na qual estava desenhado um carneiro gordo e amarelo como um canário. Ele aparecia deitado numa grama que mais se assemelhava a uma salada. Dentro da casa estava escuro. Somente de uma janela lateral saía um largo raio de luz. Ante a ruidosa chegada de Henrique, receberam-nos prontamente o taberneiro e o rapaz que trabalhava na estrebaria, apressando-se ambos em acomodar os hóspedes. Briand desceu do cavalo e depois de ter ordenado a Henrique que se aproximasse dele entrou com o dono num quarto vizinho à cozinha. Aí havia algumas mesas rodeadas de banquinhos de madeira. Pela porta aberta se via a lareira, cujo fogo ardia vivamente. A uma das mesas se sentou um sujeito de uns 30 anos de idade, vestido como um gentil homem. No momento encontrava-se ocupado em consumir a janta farta que estava à sua frente. Sem deixar de tirar o rosto de cima do prato, esse homem de cara pouco simpática fitou Briand, que jogou no banco a capa e o chapéu, ordenando ao taberneiro que preparasse rapidamente um bom prato de comida para ele e para seu criado. Enquanto o jantar não era servido, Briand andava pelo quarto para desenferrujar as pernas e os braços adormecidos, às vezes seu olhar invejoso e impaciente se voltava para a caça frita, o patê e os grandes ovos com presunto que estavam diante dos primeiros viajantes. Realmente o rapaz estava famélico. O cheiro do cozido excitava mais o seu apetite. Por isso qual não foi o seu agradável espanto quando o desconhecido gritou animadamente. 2. Espécie de parede pouco espessa, geralmente de tábuas, que serve para dividir os quartos nas casas. N.R. Rochester escreveu assim. N.T. Vejo sua impaciência e o compreendo inteiramente. Quando se caminhou muito e o estômago está vazio, não é nada bom se ver uma outra pessoa comendo. Por isso, senhor, eu o convido a dividir comigo minha janta, desde que você não se importe em sentar à minha mesa. Nós lhe somos muitíssimo reconhecidos. Com gratidão profunda aceito seu convite, respondeu Briand, aproximando-se do desconhecido. Eu sou o conde de Saurmont, eu Carlos Henrique, barão de Mylor. Sente-se, conde. Se isto que há aqui na mesa não é suficiente para satisfazer seu apetite, a sua janta nos proporcionará o reforço indispensável. Logo os dois passaram a conversar como velhos amigos. Resolveram, inclusive, continuar o caminho juntos, visto que ambos se dirigiam a Paris. Após o jantar o barão propôs jogar dados, já que era muito cedo, e estava decidido que só prosseguiriam viagem no dia seguinte. Briand concordou com prazer. A noite de São Bartolomeu 9. Rapidamente os novos conhecidos se desafiavam durante as partidas iniciais. Ambos eram maus jogadores. Suas faces ávidas e cobiçosas, as expressões ardentes provavam que eles procuravam mais a vitória do que passar o tempo. No começo vencia Saurmont. Depois a sorte mudou de lado e passou a ser favorável ao barão. As moedas de ouro e os dobrões espanhóis do pesado cabaz 4 de Briand pouco a pouco passaram às mãos do barão, cujo rosto mostrava satisfação pela cobiça saciada. A paixão ardente pelo jogo e a forte vontade de devolver sua derrota fizeram o conde se excitar e jogar até a última moeda, depois do que colocou a mão trêmula na testa. Enquanto isto Henrique calmamente jantava se fartar na cozinha. Ao ver que seu senhor começou a jogar, se aproximou dele, a uma distância respeitável, passou a observar o desenrolar do jogo. Com a respiração pesada Saurmont se encostou na parede. Cegado pela paixão fatal, terminou por perder sua última moeda. Agora ele não tinha com o que ir a Paris. Trêmulo de ódio, olhou para o barão.
Este contou fleumaticamente o dinheiro, reunindo aquele que ganhara. Juntou tudo e colocou no pesado cabaz que antes estava sobre a mesa. 4. Cesto de junco ou de vime, vem do francês e do provençal com essa forma. N.R. Senhor Conde, furtaram-no. Com meus próprios olhos vi como este senhor trapaceou, disse nesse momento Henrique, aproximando-se da mesa e dirigindo ao barão um olhar provocador de desafio. 10. Este ficou rubro e se levantou da mesa. Pegando o criado pelo pescoço, ele gritou com a voz rouca pela ira: mentiroso! Cachorro vagabundo! O que se atreve a dizer? Enquanto isso Briand se endireitava e, encarando o adversário, gritou: você é quem é mentiroso? Cego, insensato, como é que não compreendi logo o motivo de sorte tão grande? Devolva o ouro que você me roubou, miserável, bramiu, perdendo totalmente o autocontrole e puxando a espada. O barão largou Henrique e desembainhou sua espada. Os dois oponentes com espuma na boca se lançaram um contra o outro. Ao soar o barulho dos bancos sendo atirados e das espadas se cruzando, apareceram na porta da cozinha, pálidos e assustados, o taberneiro e seu empregado. No entanto, eles estavam bem acostumados aos duelos, costume violento da época. Pelos motivos mais vulgares, os homens lutavam entre si. Assim, em silêncio, esperavam o resultado da batalha furiosa. O barão duelava com a destreza e o sangue frio de um espadachim profissional, por outro lado a raiva duplicava a força e agilidade de Briand. Aparando a espada traiçoeira do adversário, o conde aplicou-lhe um golpe tão violento no pescoço que a espada o atravessou de lado a lado. Mailor caiu de joelhos. Um rio de sangue jorrava de sua boca. Depois rolou no chão, contorcendo-se e soltou um gemido. Em um minuto estendeu o braço, se esticou, e não mais se moveu. É o fim. O miserável morreu, disse Henrique, inclinando-se sobre o cadáver. A noite de São Bartolomeu. 11. Saurmont virou-se respirando ofegante. Quando ele enxugou a lâmina ensanguentada de sua espada, seu olhar cruel mirou o taberneiro e o seu criado que a tudo assistiam assustados. Por que ficam aí parados de boca aberta? Disse em tom grave: é melhor tratarem de esconder o corpo deste miserável desprezível que me roubou no jogo. Eu o castiguei merecidamente. Peguem uma lanterna e uma pá e enterrem no bosque. Tomem para estimulá-los, acrescentou lançando algumas moedas aos dois. Quando tudo estiver preparado, avisem-me. Tão logo eles sumiram no matagal, Henrique murmurou, dando uma risada baixa: parece-me, M. Briand, que você é o herdeiro legítimo deste maldito, castigado devido à sua jactância. Por isso, esconderei em sua mala o saco que pelo visto está bem recheado de moedas. Sem esperar a resposta, ele escondeu esse pertence. A seguir, logo após cair de joelhos ao lado do cadáver, Henrique, com uma destreza assombrosa, revistou e tirou o agrafe 5 e o anel. Mas quando ele ofereceu estes objetos ao conde, este fez um gesto brusco de negativa: não, fique com isso para você. O conde apanhou somente o rolo de pergaminhos que estavam escondidos no peito do defunto. Enquanto Briand o folheava atentamente, Henrique, com a ajuda de uma chave chata, abriu a mala de Mailor que ainda se encontrava no canto e tirou de lá um saco de 12 moedas de ouro, um traje completo e alguns pequenos objetos. Tudo isso ele escondeu no seu saco, recolocando a chave no lugar. Este foi realmente o barão de Mailor. Todos os pergaminhos confirmam este nome e título, disse Saurmont guardando os papéis. Nesse caso esconda estes documentos, M. Briand. O finado barão não sentirá mais a falta deles, e, para os vivos, estes papéis podem ser úteis, disse Henrique, com a intimidade familiar com que sempre se dirigia ao seu patrão, o qual não se ofendia absolutamente com isso. Quando o taberneiro apareceu, informando que já estava tudo preparado, não havia no quarto um vestígio sequer do assalto recém-praticado. O corpo do barão foi enrolado numa capa e Henrique, obedecendo às ordens do conde, ajudou a carregá-lo. Briand pegou a tocha e iluminou o caminho do cortejo fúnebre que se dirigiu a uma pequena clareira na floresta, onde, sob a copa de grandes árvores, fora aberta a sepultura. Os 3 homens colocaram rapidamente o corpo e o sepultaram.
Somente um pequeno cortejo falava do Barão Maylor, mas ele não desapareceu pura e simplesmente do hotel. A alma das pessoas que sofreram uma morte trágica não tem sossego no túmulo e vagam pelo lugar onde pereceram, disse o taberneiro tomado pelo terror trêmulo e supersticioso. Este senhor 5. Alfinete ou broche com o qual se prendia, nesse tempo, um enfeite ao chapéu ou gorro. N.R. Morreu sem confissão e foi enterrado aqui como um cachorro. Como é possível que não queira se vingar de mim? Acrescentou ele, enquanto o estribeira rapidamente se persignava. Faça uma oração pela tranquilidade de sua alma. Eu também acrescentarei uma Ave Maria e o defunto à noite de São Bartolomeu. 13 Será muito mal agradecido se depois disso começar a manchar com sua presença o seu hotel, respondeu Saurmont com um sorriso zombeteiro. Os outros não compreenderam a ironia do conde, mas o conselho lhes pareceu bom. Eles se prostraram de joelhos e com as vozes levemente tremidas, oraram com veneração pela alma do morto. Na volta ao hotel, Briand deu ao taberneiro, pelo seu trabalho e pelo susto desagradável que passou, algumas moedas de ouro, dizendo logo em seguida: se vocês querem ouvir o meu conselho, esqueçam que este viajante passou algum dia por sua soleira. Deus sabe que conhecidos ou parentes este homem tinha, e que aborrecimentos lhes poderia causar o que ocorreu. Será bem prudente silenciar e esquecer tudo. Tomem para si a mala, o cavalo e as armas do defunto e que tudo isto fique assim. Depois deste discurso sensato, o conde subiu ao quarto que lhe fora preparado. Henrique se deitou junto à porta e logo os dois mergulharam em sono profundo. Aproveitamos o sono deles para levar ao conhecimento dos leitores o passado do herói da nossa história. Eustáquio Briand, conde de Saurmont, era o remanescente de uma família antiga e conhecida, possuidora de grandes propriedades em Le Mans e Anjou. As guerras e os gostos demasiadamente pródigos deles lesaram esta enorme fortuna, tanto que o pai de Briand, conde Luís de Saurmont, completou o saque. Belo e 14 brilhante cavaleiro, generoso como um príncipe, afamado pelos seus duelos e suas aventuras amorosas, Luís Eustáquio teve um importante papel no palácio de Francisco quase ao final do reinado deste soberano. Durante uma viagem pela Espanha, Luís se tornou amigo de um senhor espanhol, Conde Guevara. Casou-se com sua filha, Eufemia, e retornou a Paris mais rico do que antes, já que a esposa lhe trouxe de dote uma sólida fortuna. A nova condessa de Saurmont era bondosa, mas frágil e doentia. A jovem mulher adorava seu marido, mas a vida do conde e suas aventuras dispendiosas causaram-lhe profundo desgosto. O nascimento de Briand terminou por arruinar sua saúde. Depois de alguns anos de existência tão agitada, o conde terminou arruinado de novo. Abandonou o palácio e se retirou para uma de suas propriedades. Entretanto, a vida da aldeia era insuportável para um gentil homem temperamental e ele encontrou meios de contrair novas dívidas e fazer novas loucuras. Quando o conde foi morto num duelo por seu vizinho, cuja mulher fora seduzida por ele, deixou a esposa e filho apenas aquele castelo e algumas propriedades. Este dito castelo estava a tal ponto arruinado que para mais nada serviu. Quanto às mansões, todos os objetos de valor que outrora guardavam já haviam sido vendidos. Doente de corpo e alma, Eufemia deixou a França e partiu com Briand para a casa do irmão. Briand tinha apenas 10 anos. Passados alguns meses sua mãe faleceu. O tio adotou e passou a criá-lo ao lado dos 6 seus filhos, 8 moças e um menino 2 anos mais moço que Briand. A noite de São Bartolomeu. 15 O conde Guevara e sua esposa sempre demonstraram amor e interesses sinceros para com o órfão. Em tudo colocavam-no em pé de igualdade com seus filhos. Com o passar do tempo Briand revelou ter um caráter completamente diferente do pai. Tudo aquilo que Luís tinha de generoso e pródigo, Briand tinha de incredulidade, frieza e introspecção. Do pai ele herdou somente um traço: sua paixão pelo jogo. Sob seu domínio, ele esquecia a ponderação e o bom senso, deixando-se arrastar pela situação até o momento em que uma forte emoção se apossava dele. O moço cresceu calado e taciturno, procurando a solidão da leitura. Briand era a tal ponto reservado que ninguém percebera a enorme inveja que lhe causava seu primo e a fortuna dele.
Ninguém suspeitava quanto rancor e crueldade acumulara na alma, e que persistência e natureza apaixonada estavam escondidas sob o rosto tranquilo e distraído daquele jovem calado, sempre trajado de preto. Briande, apesar da inveja contida, se relacionava bem com seu primo Pedro e sua prima Mercedes. Para grande surpresa das pessoas do castelo, o jovem conde fez sólida amizade com um jovenzinho que há muito vivia com os filhos do conde. Ele era criado e companheiro de brincadeiras. Era Henrique, pequeno cigano que fora recolhido pela condessa. Boa e sensível por natureza, a condessa foi tocada pelo triste e incerto destino da jovem cigana que ela encontrou perto do castelo, morrendo de fome. Ou se perdeu de sua gente, ou foi abandonada por eles. Nunca se soube. Triste e calada, a cigana sofreu algumas semanas. Somente ante a morte a moça rompeu o silêncio e 6. Francisco I, rei da França, nasceu em 1494 e faleceu em 1547, reinou de 1515 a 1547. Nr. 16 suplicou à condessa que não abandonasse seu filho, que na ocasião contava 4 anos. A condessa prometeu criá-lo e manteve a palavra. Batizou Henrique e educou-o no castelo, apesar do menino se revelar um cigano indomável. A educação lhe deu somente polimento externo, por dentro ele continuava a ser integralmente o cigano astuto e malicioso. O menino se prendeu fortemente a Briande, atendendo antes que a ninguém. Quando Saurmont completou 20 anos, Henrique passou a ocupar junto ao jovem a posição de cavalariço e homem de confiança. Há mais de 2 anos do início de nossa história falecera a condessa de Guevara. Profundamente abatido, o conde se recolheu a seu castelo e passou a se dedicar inteiramente à educação dos filhos. Ao perceber que sua filha sentia por Briande uma atração tão forte que esperava apenas uma ocasião favorável para se transformar em verdadeiro amor, ele pensou em casá-la com o sobrinho. Unicamente não lhe passou pela cabeça que Saurmont poderia não gostar de tal plano. Entre mentes, isto ficou assim mesmo. A delicada e frágil Mercedes não era nem de longe do agrado de Briande, que sob aparência taciturna, escondia uma natureza completamente entregue às paixões humanas. É claro que se a prima fosse a única herdeira de Dom Rodrigo, não recusaria em casar-se com ela. Mas o dote de Mercedes, ainda que bem grande, lhe pareceu demasiadamente pequeno para a venda de si mesmo. Aliás, esse dinheiro um dia iria parar em suas mãos. Era necessário apenas não desobedecer o tio e esperar que o dinheiro lhe chegasse às mãos. Com a energia e o espírito decisivo que lhe eram a noite de São Bartolomeu. 17 peculiares, ele comunicou a Dom Rodrigo que desejava ir à França visitar suas propriedades e tentar regularizar a situação das mesmas. Além disso, se propôs apresentar-se ao rei da França. Depois disso, quando voltasse, se o tio permitisse, ele ocuparia um lugar na família que o adotou, e que ele considerava como sua. Briande pensava realmente que um rapaz de boa origem como ele, contando com as antigas amizades de seu pai, poderia sempre ter sucesso na vida. Dom Rodrigo não fez qualquer objeção. Achou perfeitamente natural o desejo de visitar as suas propriedades que ainda não haviam sido liquidadas. Quanto a visitar o rei em pessoa, até considerava querer demais. Assim ele assentiu no desejo do sobrinho e lhe concedeu considerável soma em dinheiro. Despediram-se amigavelmente. Henrique desejou acompanhar o jovem conde, que terminou levando-o consigo por achar que o rapaz forte, astuto e divertido lhe seria simplesmente um criado útil. A visita às propriedades pouco prazer dava a Briande. Ele estava certo de que para restabelecer o antigo prestígio do nome de Saurmont era necessário muito dinheiro. Mas Briande se caracterizava pela insistência. Sabia que era um bom cavaleiro e dominava as armas magnificamente, por isso acreditava no futuro. Sob estas conjecturas o deixamos a caminho de Paris. Mas de tal forma era sua paixão pelo jogo que terminou com a quantia de dobrões 7 que lhe foram dados pelo conde Guevara 18 sem sentir o mínimo remorso pela morte de Maylor. Briande de Saurmont deixou o Hotel Carneiro de Ouro e continuou sua viagem a Paris. No dia seguinte, durante uma das paradas, lhe furtaram o saco com ouro.
O roubo fora feito de maneira tão sutil que Briand chegou a se perguntar se não teria sido Henrique. Mas o cigano ficou tão irritado e desgostoso, e se esforçou a tal ponto por descobrir o ladrão, que Conde logo afastou suas suspeitas. No hotel, lotado de hóspedes, qualquer um poderia ser suspeito. Este acontecimento estragou o humor do jovem Conde. Seus recursos se reduziram significativamente. Preocupado, pensou que triste figura iria apresentar como um Saurmont, filho do brilhante Luiz Eustáquio. Ele não queria pedir novos subsídios a Dom Rodrigo, pois o velho senhor era muito cuidadoso com suas despesas. Mesmo que resolvesse lhe pedir algo, deveria esperar um bom tempo pela resposta, que, diga-se de passagem, não atingiria a quantia indispensável para que pudesse ocupar, no palácio, a posição que desejava. Imerso nesses pensamentos desagradáveis, o conde seguia adiante, em silêncio, quando de repente se aproximou Henrique e perguntou, com a intimidade familiar, por que estava com esse ar pensativo e se a perda do saco de ouro havia deixado tão abalado assim. Não é só isso. Minha situação agora é triste e humilhante para um homem de minha origem, respondeu Briand. Acostumado que estava desde a infância a conversar com Henrique, e vendo nele uma espécie de amigo, em breves palavras lhe expôs o que o deprimia e como seria difícil se apresentar aos velhos amigos do pai sendo um pobretão. A noite de São Bartolomeu. 19. Depois de ouvir com atenção, Henrique refletiu e disse repentinamente, Briand. Eu gostaria de lhe dar uma ideia que talvez o livre das dificuldades. 7. Moeda espanhola. N.R. Diga, Henrique. Eu nunca tive tanta necessidade como agora de um bom conselho, respondeu sorrindo Briand. Eu quero lhe propor apresentar-se em Paris, não sob o próprio nome, mas sob o nome de Barão Maillor. Ninguém o conhece e será mais fácil orientar-se, se viver com a identidade de um palaciano desconhecido da província. Você sempre poderá se tornar conde de Saurmont, quando considere necessário. Encontre uma explicação plausível para o fato de usar um nome alheio, não será difícil e uma boa ideia. Pensarei nela, respondeu Briand. Essa sugestão agradou de tal forma ao conde que, ao chegar a Paris, se hospedou num hotel simples, sob nome de Barão de Maillor. O conde de Saurmont possuía na capital o seu próprio hotel 8. No dia posterior à chegada, Briand se dirigiu até lá. O aspecto externo do vasto edifício semidestruído, com seu pátio vazio e as janelas que ainda restavam fechadas, lhe causaram tal impressão que se apressou em ir embora. Depois passou a colher informações sobre os antigos amigos do pai. 20. Nessa tarefa teve vários desapontamentos. Um dos senhores morreu, outros ocupavam altos cargos na província, e outros ainda que encontrara, o receberam muito mal, transpirando o orgulho e o luxo que o cercavam. Para se apresentar ao rei, Briand não tinha pressa. Como Barão de Maillor não queria aparecer, já que o conhecimento com jovens de diversas procedências o fez compreender muito bem qual a diferença que havia entre eles. A ideia de aparecer pobre, ele, conde de Saurmont, entre essa juventude rica e pródiga, era insuportável para seu orgulho. Por isso se tornou o Barão de Maillor, contentando-se por enquanto com a discreta posição ocupada. Briand era muito jovem para não se deixar arrebatar pelos novos e diversos prazeres da capital. Além disso, ele se sentia bem em sua cidade natal, a qual lhe causava indisfarçável adoração. E a baronesa Darmita lemos agora de Jaqueline, moça jovem de 25 anos, recém-viúva, que ansiava casar-se com um jovem do palácio e se tornar uma dama, assim como sua parenta, a baronesa Darmy. Esta também nascera taberneira e, em relação à beleza, não podia rivalizar com a graciosa Jaqueline. 8. Os franceses chamam de hotel uma grande hospedaria, um hotel, um edifício ocupado por repartição pública, um paço, uma casa real. N.R. Briand, pelas suas maneiras e aparência agradou duplamente, tendo o título de barão elevado ainda mais o seu prestígio. Devido a isso a taberneira dispensou a seu hóspede a mais carinhosa atenção e lhe serviu os pratos mais saborosos. Tanto assim que o rapaz não ficou insensível a tais abordagens.
A viúva chegava a considerar que estava na véspera do dia em que se tornaria baronesa. A situação estava nesse ponto quando chegou a baronesa Darmy. Ela fora à província ver as propriedades do marido, como triunfalmente declarava Jaqueline. O título de baronesa não lhe inspirava excessivo orgulho, tanto é que veio visitar sua prima no Hotel 22 JW Rochester. Esta se apressava em lhe apresentar o barão de Mylor. Dentro de sua cegueira irracional já o via como seu futuro marido. A senhora Lourença Darmy à primeira vista não causou boa impressão a Briand. Ele sentiu quase aversão pela pequena mulher de 30 anos. Ela tinha cabelos negros espessos. Seus grandes olhos negros expressavam astúcia.